Irmãos que abram a Bíblia no Salmo 116. Salmo 116 diz assim a palavra do nosso Deus: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo, justo é o Senhor nosso Deus, e é também misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse: estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Oremos nesse instante, pedindo a Deus que abençoe a sua palavra ao nosso coração. Nosso Deus, nós estamos diante de Ti e pedimos que o Espírito Santo do Senhor abra o nosso coração e entendimento, que o Teu Espírito, como luz, abra o entendimento das nossas mentes, do nosso coração, que às vezes, ofuscado pelas trevas do nosso pecado, das nossas más interpretações, nem sempre podemos entender a Tua voz verdadeiramente. Por isso, com humildade, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que ela nos ajude e nos socorra neste instante, neste momento, para que desta forma nós sejamos alimentados e fortalecidos pela explicação dela. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. No nome de Jesus. Amém. O que é que Deus ensina ao seu povo em épocas de tribulação e de sofrimento? Será que é possível nós, em meio às lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que às vezes se processam na nossa vida, ainda assim encontrarmos condições de ser gratos a Deus, de louvá-lo, de exaltá-lo? Ou a gente vive aquela perspectiva de que exaltar a Deus e ser grato a Ele é somente quando nós trocamos de casa, melhoramos o carro, compramos uma roupa nova, damos um presente para a esposa ou recebemos, e coisas tão fúteis desta forma. Por quê? Porque este texto é um texto que fala de ações de graça, mas antes dele expressar ações de graça da parte de quem o escreveu, ele retrata um momento de extrema dificuldade e de grande sofrimento, pelo qual ele passou e pelo qual ele caiu. Tragédias, dor, sofrimento, são coisas que aqui e ali acontecem na nossa vida e muitas vezes gera no nosso coração uma comoção muito intensa. Esta semana eu me peguei orando várias vezes por aquele fato que aconteceu lá no Alphaville 1, exatamente no domingo passado, onde uma moça de 14 anos, manuseando uma arma, atirou na melhor amiga dela, sem querer,
A arma disparou, pegou no nariz da menina e saiu na cabeça. Eu conheci o pai da menina, que há 2 anos atrás morreu na estrada da Chapada. Era o neurocirurgião Johnny Ramos, um cara extraordinário. Quem me apresentou ele, inclusive, foi o Marlon, numa época. E essas coisas às vezes mexem com a gente, comovem a gente, exatamente porque nós nos colocamos nos lugares das pessoas e quando nós fazemos isso, nós vamos começando a compreender um pouco o que é misericórdia. Não é só uma expressão extravagante de histerismo idiotizado, onde nós queremos fazer valer as nossas opiniões ou usamos isso como ideologia política para impor dentro da sociedade alguns valores. Não, mas é se comover realmente, se colocando no lugar de uma outra pessoa. Eu tanto fiquei comovido com a menina que morreu, por conta de ficar com a mãe agora e o irmão só, e o pai já ter morrido, e agora a menina morre, quer dizer, uma família que viu o pai e a menina partirem em situações absolutamente dramáticas, o pai num acidente de moto na estrada da Chapada e a menina agora numa situação como essa. Mas eu também fiquei muito comovido com a menina que efetuou o disparo sem querer, porque até onde se saiba e até onde as investigações estão mostrando, foi isso que aconteceu. E eu fiquei comovido e triste por imaginar o que é que se passa no coração de uma menina, criança ainda, com 14 anos. Essas coisas, dinheiro não supre. O pai dela é milionário, ele tem Lamborghini, ele tem avião, e tem participação em empresas de milhões de reais. Milhões. É de uma riqueza diferenciada. Mas eu conversava com uma pessoa exatamente ontem, colocando inclusive o meu coração à disposição de que se essa família ou a outra precisar de alguma coisa, por conta do Evangelho, eu estaria aqui para tentar ajudar num aconselhamento ou num acompanhamento, porque esta pessoa tem acesso a esta família. Porque eu disse para ele o seguinte: horas como essas, dinheiro, Lamborghini, avião, não conseguem suprir as carências, as angústias, as tristezas, o medo, o sofrimento do coração de ninguém. Quanto for o peso do ouro, ele não é capaz de calar os dramas sofríveis e amargurados da nossa alma, quando tragédias como essas acontecem. Não é. Às vezes nós construímos ideais com base nas coisas que muitas vezes entram na nossa casa, que são resultados do nosso trabalho, que enchem as nossas prateleiras, ou são a estrutura do nosso celeiro. Mas quando tragédias de sofrimento, de dor, às vezes se ventilam na porta da nossa casa, da nossa residência, nós vemos que nada disto vale. Nada! E foi por isso que eu conversei com esse rapaz ontem, e ele disse assim para mim: pastor, eu estou à frente disto, ore por mim também. Eu disse para ele: eu tenho já orado pela sua vida, peça à igreja que ore por mim, pastor, porque não está fácil. Eu disse para ele: eu imagino. Sabe por quê? Porque momentos de sofrimento e de tragédia nem sempre são encarados por nós de forma correta, principalmente quando essas coisas são coisas difíceis demais, quando ocorrem coisas que são tão terríveis e que, de certa forma, tomam uma proporção na sociedade, na família, nas relações com os amigos. Imagine o preconceito. Nós somos preconceituosos, todos nós aqui somos. Agora imagine o preconceito com essa menina, a que desferiu o pipoco, que deu o tiro. Imagine quando ela tiver que frequentar as altas rodas da sociedade. Imagine as meninas que eram as suas amigas e que juravam amor e fidelidade amoroso por ela. Imagine as pessoas da sua própria família quando ela passar. Imagine. Nós não imaginamos, porque não são coisas que aconteceram com a gente. E a dimensão da dor só é possível imaginar quem passa por ela. Do contrário, às vezes a gente nem sempre tem a sensibilidade para dimensionar a grandeza dos fatos que geram temor e angústia e aflitividade no coração das pessoas. É exatamente por isso que esse texto, para mim, ele é fundamental, porque ele nos ensina como nós devemos viver em momentos trágicos que ocorrem na nossa vida aqui e ali. Provavelmente, nem a família de um lado, nem a família de outro lado vão, neste momento, fazer um culto de ação de graças e de louvor a Deus, dizendo assim: obrigado, Senhor.
sem dúvida. São momentos que são mastigados, que são remoídos no nosso coração, onde as grandes lições das dificuldades vão nos levar a isso. E deveria, sem dúvida. Porque as Escrituras dizem que a sabedoria de Deus e a vontade de Deus, ela é santa, perfeita e agradável. Não é verdade que as Escrituras dizem isto? Então, ainda que no primeiro momento nós não consigamos dimensionar essas coisas, elas precisam aprender a ser dimensionadas por nós, porque todas elas deveriam culminar na honra ao nome de Deus e na gratidão pelas todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo simplesmente o que a Bíblia diz. E como orientador e mestre das Escrituras, esse é o meu papel. Mostrar que é possível nós, diante das lutas e dificuldades, encararmos as coisas de uma maneira diferente. Esse salmo aqui é um salmo de ação de graças. Alguns dizem que não sabem quem escreveu. Outros dizem que quem escreveu foi Ezequias. Lembra o rei Ezequias? Com base no texto de Isaías capítulo 38, por conta da doença que ele passou. Outros dizem que foi Davi. E aí é quando você acompanha, quem você acompanha para às vezes optar por uma posição e por outra? Aqueles que são mais eruditos, aqueles que aparentemente têm um consenso maior. Então eu vou exatamente nessa mesma perspectiva, até mesmo por conta da estrutura do salmo e pelas lutas que Davi passou. E aí a gente pode ambientar com Saul ou com Absalão. Difícil de entender, é verdade, muito difícil. Mas ambas as lutas foram lutas ferrenhas, dramáticas, vividas por Davi. Porém, quando entra a relação filial, paternal, familiar, ela fica mais difícil. E por isso, eu vou aqui juntamente entender nesse salmo que o viés por trás dele era a perseguição de Absalão com Davi nos momentos mais cruciais da sua vida e nos momentos mais difíceis pelos quais ele passou. Você pode encontrar gente que vai numa perspectiva de Saul, você vai encontrar, sem dúvida. Mas como não é absolutamente claro e óbvio aqui, e olhando o sofrimento e da dor que é causada numa família, pelos problemas que às vezes ocorrem nas bases e nos alicerces familiares, eu vou entendendo nisto aqui, que a situação do feedback com Davi e Absalão, para mim, combina mais com o texto, diante das perseguições e da morte que rondou Davi constantemente por conta das atitudes do seu filho, que estavam tentando procurá-lo para matá-lo e para, de certa forma, destruir o seu reino e tomar o seu reino de assalto. É interessante que a Septuaginta e a Vulgata, duas versões bíblicas, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, e a Vulgata, escrita por Jerônimo, no século IV, sem dúvida. E ela é uma tradução da Septuaginta. Eles encerram esse salmo no verso 10. Acabou. E aí? Eles começam um outro salmo a partir do verso 10. Ok? Mas há um consenso de entender que isso não é possível. E o objetivo deles era fazer com que os salmos chegassem a um número definitivo. Porém, as conjunções e a perspectiva do salmo em si, ela não aponta para uma divisão e para o encerramento de pensamento. Ao contrário, o indivíduo que está escrevendo o salmo, ele está num pensamento corrente. E ele está criando as relações, inclusive linguísticas, morfológicas, no salmo como um todo. Então, quando chega no verso 10, ele vai para o verso 11, até terminar o salmo no verso de número 19. É um cântico de louvor e adoração, que passa pelos momentos de sofrimento e de dor que o salmista estava enfrentando diante das circunstâncias profundamente negativas da sua vida e da sua história. Mas o que é que esse texto ensina? O que na verdade Deus ensina, porque quem ensina sempre é Deus. O que é que Deus ensina ao seu povo quando ele enfrenta épocas, momentos, circunstâncias de sofrimento e de tribulação? A primeira coisa é que o meu amor por Deus é consequência da intimidade e do cuidado de Deus para com a minha vida. Sempre, em todo o tempo. Verso 1 a 4, está escrito aí. Diz assim a palavra do Senhor: eu amo o Senhor, sem causa, sem motivo, por coisa de conta nenhuma, de forma alguma.
Eu jamais tenho habilidade para amar a Deus se o próprio Deus não expressar nas suas relações pactuais a sua grande intimidade para comigo. Então ele começa dizendo assim: eu amo ao Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele me escutou quando eu clamei por socorro, porque laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor e o Senhor livra a minha alma. Essa é a primeira coisa que deveria nutrir no nosso coração em épocas de dificuldade, de crise, de tribulação, de aflição, um sentimento de gratidão a Deus, por entendermos que o meu amor por Deus é consequência da ação de Deus em meu benefício, do cuidado de Deus para com a minha vida, da generosidade de Deus que me coloca muitas vezes como alvo do seu grande amor e da sua grande misericórdia para comigo. É por isso que ele começa o texto dizendo que o propósito do salmista aqui é retratar a glória de Deus, é retratar o cuidado de Deus, a proteção de Deus e o livramento de Deus da vida do seu povo. O objetivo do salmista aqui não tem a ver simplesmente com relatar as suas dificuldades intensificam, elas são apontativas, elas fazem crescer a glória de Deus, principalmente quando ele retrata de onde é que ele saiu, de onde é que ele foi livrado, de onde é que Deus o tirou. Portanto, o propósito aqui não é apontar e ressaltar os sofrimentos dele. O propósito é apontar a grandeza de um Deus que é glorificado e engrandecido em situações das mais absolutamente periclitantes e que ele vem para livrar e para proteger o seu povo. O propósito aqui não é que nós nos comovamos com as lutas que Davi enfrentou. O propósito aqui é que nós entendamos que o nosso Deus é glorioso, Ele é sublime, Ele é poderoso, e Ele é tão grandioso que Ele nos livra das situações mais difíceis que muitas vezes nós nos metemos. Ele estava amarrado em prisões, diz o texto aqui, envolvido com cadeias do inferno, e é muito interessante isto aqui, porque o texto aqui, quando fala a respeito dos laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, é como se ele estivesse num cemitério e abrisse uma cova, e quem está embaixo jogasse nele cordas e tentasse puxá-lo para baixo. A ideia é que ele fosse amarrado àquelas cordas, fosse manietado àquelas cordas, e não pudesse se soltar de forma alguma. Ele fosse tragado pela própria terra, como aconteceu na história do Antigo Testamento, que envolveram as pessoas da tribo de Corá, onde eles foram sugados pela própria terra, como uma manifestação da ira de Deus sobre eles. Aqui, a ideia é mostrar da onde Deus é capaz de livrar o homem, de circunstâncias em que o homem mesmo não tem habilidade e poder para realizar qualquer coisa que seja em seu benefício. Portanto, laços da morte, angústias do inferno, é o estado no qual o homem se encontra, quando absolutamente suscetível, incapaz de gerenciar e fazer qualquer coisa por si mesmo, ele consegue dimensionar, retratar, perceber a grandeza do vazio, da tragédia e da angústia da sua alma. É não saber, é não poder fazer absolutamente nada, não ter competência para fazer exatamente aquilo que ele necessitava que fosse feito. Ele estava amarrado às prisões do inferno, absolutamente inválido, incompetente de qualquer reação positiva que partisse dele para realizar qualquer benefício por si mesmo. É interessante que quando nós pensamos às vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, olhando para esse texto aqui, que ele está distante de nós, a ponto de nós sermos envolvidos em circunstâncias como essas, é onde ele mostra o seu mais próximo cuidado da nossa vida, onde ele vem ao nosso socorro, onde ele se mostra como aquele que é o Senhor, que cuida e que ampara da gente, ainda que sejam em momentos tão tensos e tão dramáticos como esses daqui. Somente Deus é capaz de nos socorrer e mostrar intimidade para com as nossas vidas nas situações adversas que nós muitas vezes enfrentamos. Tolos, meninos, crianças
são aqueles que acham que há alívio nesta vida por conta das coisas que eles conquistam, das coisas que eles têm. É tão tolo, imbecilizado se pensar assim, porque se fosse assim, nós não teríamos artistas que se matam, pessoas ricas que dão cabo da própria vida, homens, jovens, mulheres, idosos de Hollywood, do cinema, das grandes atrações de Hollywood, que põem ponto final na vida, tendo carreira, tendo dinheiro, tendo fama, tendo riqueza e tendo glória. A questão aqui, de fato, é uma demonstração óbvia de que somente Deus é capaz de nos socorrer e de mostrar intimidade conosco diante das situações adversas que nós enfrentamos. É o que diz o verso 1 e 2 aí. Amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve. Por quê? Porque Ele me escuta. Por quê? Porque Ele se inclinou para mim. Por quê? Porque eu estava numa situação difícil, intimidade. Nós não estamos falando de um Deus que é pau, que é madeira. Esses dias a gente ouviu um vídeo, aquela mulher, não sei, ela não estava boa da cabeça. Porque, por outro lado, também a gente não pode ferir as religiões dos outros, não é? Eu vi lá uma senhora Aparecida, dentro de uma parede, que tinha um ângulo dentro dessa parede, e a mulher, eu acho que era até uma dessas evangélicas, e ela estava toda caracterizada de evangélica, não é? Toda a caráter de evangélico. E aí ela pegou um pedaço de pau para dar na Aparecida, e tinha um senhor ali do lado, e ele achou aquilo uma coisa indignável. E ele, inclusive, enfrentou aquela mulher, ela veio com um pedaço de cabo de vassoura para cima dele, e foi, de alguma forma, tentar quebrar de todo jeito. Ele foi lá, que ele era mais alto, pegou a Aparecida, deu para uma outra pessoa, para esconder a Aparecida, para a Aparecida não ficar tão Aparecida, para alguém não querer quebrar a Aparecida, porque estava aparecendo demais. Fizeram isso. E aí, eu fiquei pensando, será que essa é a melhor metodologia para a gente, às vezes, expor a nossa fé? O texto das Escrituras aqui mostra uma didática completamente diferente. Sabe o que isto mostra? Mostra que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que interage, é um Deus que cria relações de intimidade. Deus não criou o homem para ter relacionamento com ele e para que Deus pudesse, de certa forma, conversar com o homem. É uma tolice pensar isso? Claro que é. É uma absurdidade. Por quê? Porque Deus seria, de certa forma, refém dos seus sentimentos em relação aos homens. E Deus não é. Ele não precisa de você para ser quem Ele é. Agora, quando Ele cria o homem, Ele mostra uma extensividade dos seus relacionamentos mais íntimos e mais profundos, protegendo, cuidando e amparando da minha vida e da sua, ainda que os momentos sejam extremamente perigosos e dificultosos, no máximo daquilo que nós podemos imaginar. Há situações tão aflitivas na vida que mostram a nossa total incompetência de agir nelas, e às vezes o que nos resta é afundar na morte, é achar que não existe mais possibilidade da gente recomeçar a nossa própria história. Nayá Riviera, conhecem? Já ouviram falar? Essa semana e semana passada ela foi notícia na internet. Ela deixou o filhinho dela de 4 anos num barco e pulou num lago lá nos Estados Unidos. Desapareceu, morreu afogada. Artista do Glee, uma série, não sei se é série, se é filme, que muitos adolescentes e jovens inclusive veem hoje. Rica, famosa, bonita, mãe, e nem mesmo o filho de 4 anos que estava no barco com ela impediu com que ela caísse na água e morresse afogada. E está sendo um grande mistério a tentativa de se descobrir como é que ela morreu, tudo sob sigilo. A vida da gente é assim. Seja para qual caminho for a circunstância e a situação, a nossa confiança em Deus é quem nos ajuda nos momentos difíceis e que dá significado e sentido para o nosso coração. É a nossa dependência de Deus e a nossa confiança nele que nos traz certeza de que não mais nas dificuldades nós viveremos momentos de vazio e de angústia na alma. Sabe por quê? Porque o Senhor está sempre conosco, em todo o tempo.
Lá em João capítulo 6, verso 33, as Escrituras dizem: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais o quê? Para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, aquele que está com vocês venceu o mundo. Portanto, o amor do salmista era um amor reflexo, cognato, relacionado com a própria intimidade que Deus teve e demonstrava para com a vida dele. É assim que Deus tem agido em relação a mim e a você no decorrer da nossa história. Nós não estamos sozinhos, seja qual for o momento de crise, seja qual for a dificuldade. Ainda que as cadeias da morte gerem desespero e aflição na nossa alma, nós podemos contar com Deus que escuta, que fala, que nos vê e que deve ser glorificado intensivamente nos momentos piores da nossa vida, porque são nesses momentos piores da nossa vida que Ele mostra a grandeza da sua glória, sendo capaz de nos socorrer e nos amparar. Já parou para pensar nisso? Davi sabia disso. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Você pensa que você sabe o que é depressão? Você pensa que sabe o que é tristeza? Bem retratada de forma tão poética e intensa como essa, eu creio que poucos sabem. Assim como poucos daqueles que dizem que estão em opressão, em depressão, em angústia, aflição e ansiedade, poucos também conhecem o Deus deste salmo, que é capaz de sustentá-los, de fortalecê-los e de renová-los, ainda que você caia em tribulação e tristeza. Nós sempre teremos conosco um Deus que nos levanta e que nos renova. Mas esse texto continua ensinando. Segunda coisa, que o meu amor por Deus é reflexo da sua bondosa graça e do seu grande amor para comigo. Versos 5 até o verso 9. Presta atenção, como é rico esse texto. Só de examinar palavra por palavra aqui, nós ficaríamos aqui vários domingos numa escola dominical, a cada palavra dessa. Diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Só aqui existem 3 palavras teológicas absolutamente capazes de produzir grandes transformações na nossa vida e que retratam o caráter e os atributos do nosso Deus. Mas ele continua: o Senhor vela pelo simples. Eu achava-me prostrado e ele me salvou. Outra palavra. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Não merecemos nada. Quando Deus opera em nós, pela sua bondade, pela sua graça, é generosidade da parte dele, é bondade dele, não há merecimento. E aí ele continua: pois livraste da minha alma da morte, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu acho muito importante esse texto, porque esses versos são totalmente expressivos da soberania e da graça de Deus. Ele fala de compaixão, está escrito aqui. Ele fala de justiça, está escrito aqui. Ele fala de misericórdia, está escrito aí. Ele fala de salvação. Todas essas palavras que têm um conteúdo grandioso na realização salvadora de Deus e na aplicação da justiça de Cristo no nosso coração, que nos dá a vida eterna, estão claras aqui. Há uma profundidade de teologia magnífica, espantosa, que deveria causar no coração de quem conhece pouquinha coisa grande comoção e respeito e honra a um Deus que opera por compaixão, por graça, por bondade, por misericórdia, por amor. Quando o texto diz, ama ao Senhor, ele ama ao Senhor porque Deus o amou primeiro. Ninguém é capaz de amar a Deus e entender a grandeza deste amor, se não for impactado pelo amor de Deus, prioritariamente falando, ninguém. Todas as nossas ações, elas são reflexas, ou reflectivas, ou reflexivas, sobre aquilo que Deus faz e opera no nosso coração.
Quem pouco conhece a Escritura, quem pouco ama a Deus, são aqueles que não têm o entendimento da grandiosidade, do amor de Deus, que nos adotou. Quem é que é adotado, que tem qualquer moral para reivindicar a família em que vai estar? Quem? E quando as Escrituras falam disso, as Escrituras mostram o amor redentivo de Deus pelo seu povo, no verso 5, e é por isso que Ele foi compassivo, é por isso que o Senhor é justo, é por isso que o Senhor é misericordioso, porque todos os atos de benefício operados na vida de Davi, numa circunstância negativa, não era por merecimento. Davi não podia fazer nada, ele não podia chegar diante de Deus e reivindicar, bater na porta e dizer eu quero, como muitos filhos cheios de mimimis fazem com seus pais. É esse tênis que eu quero, é essa calça que eu quero, é essa camisa que eu quero. E o mané se endivida até a tampa para dar para o filho o que ele não teve no passado. E foi tão ruim para você não ter aquilo, não foi? Foi tão ruim. Não há didática no nosso ensino filial. Deus, ainda que Ele mostra compaixão, graça, justiça, Ele não mostra essas coisas com base naquilo que nós merecemos. Ele não nos dá as coisas na medida em que nós queremos. Ao contrário, este Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Veja aí a situação do salmista, verso 6 ao verso 8. Veja aí, olha aí a situação dele. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado. A linguagem deste salmo é uma linguagem profundamente produtora, de comoção, de lágrima, de tristeza na alma humana. Quem lê isto aqui, deveria ler com base na piedade e na oração, para sentir o que este homem sentiu. Essas coisas se misturarem nas suas próprias entranhas, como se nós fôssemos o próprio protagonista deste salmo, vivendo os momentos terríveis que este salmista viveu. Porque ele diz assim: achava-me prostrado, ajoelhado, debruçado, incapaz de levantar, como que se era necessário um guindaste, um macaco muito grande para nos puxar da situação em que nós nos encontrávamos. Você sabe o que é isso? Pois esse homem aqui soube. E ele continua dizendo: volta a minha alma ao teu sossego, ao teu descanso, à tua paz. Por quê? Porque Deus é generoso. Não é porque eu mereço. Não é porque eu sou alguém que comova a Deus. Não é porque Deus olha para mim e vê em mim gente boa para me dar as coisas. Não é. Quem te dá porque você é gente boa, no conceito falseado da interpretação dele, é teu pai, é tua mãe, é teu patrão, é teu amigo. Este te dá com base em mérito. A meritocracia é isso. Aqui não há mérito. Volta a minha alma ao teu sossego. Por quê? Por quê? Porque o Senhor tem sido bondoso. Você não merece a bondade, você não merece a graça, você não merece a generosidade de Deus, mas Ele tem te dado isso. Olha essa situação. Andava sem o mínimo de esperança. O verso de número 8 ainda: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele começa aqui do menor para o maior, ele vai intensificando a situação, porque esta era a forma hebraica de se escrever. Ele começa exatamente com este objetivo, de que toda a sua argumentação ela chega ao ápice. Então ela começa de um propósito e vai intensificando e mostrando a grande dificuldade pela qual o salmista passava. Para quê? Para quê? Para que ficasse ressaltado a grandeza da glória de um Deus que é capaz de agir na história, por pior que ela esteja, por mais dramática que ela seja. É por isso que o salmista aqui ele tem essa percepção poética magistral. Um homem que andava sem absoluta esperança frente às adversidades e aflições da alma. E é exatamente nesse momento que nós deveríamos mais valorizar a grandeza do amor de Deus. Verso 9 diz isso aí.
Andarei na presença do Senhor. A ideia é: eu me submeterei à vontade de Deus durante toda a minha vida. O meu desejo é me colocar sobre a vontade de Deus, sob a vontade de Deus. É que a vontade de Deus esteja sobre a minha vida, que eu esteja sob ela. Essa é a ideia. Que a vontade de Deus prevaleça em tudo. O nosso amor a Deus tem que ser o reflexo dos atos salvadores e graciosos de Deus na nossa vida. Conhecemos pouco. A igreja evangélica hoje está em colapso. É uma igreja que precisa de ser recristianizada. Presbíteros, pastores, diáconos, membros da igreja conhecem pouco a respeito da fé. Mas muito pouco. De forma geral, são raros aqueles que têm um conhecimento como oficiais e membros da igreja de algumas coisas um pouco mais elásticas dentro da estrutura bíblica nos tempos de hoje. Lamentavelmente. E portanto, quando você não conhece essas coisas, quando elas não se misturam na sua alma, quando essas coisas não fazem parte da sua vida, quando você não ama mais a Deus do que os seus próprios filhos, você ainda não experimentou o que é o amor de Deus. Não experimentou. Infelizmente. Esse texto das Escrituras nos mostra que amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele deu o seu único Filho, em graça e em bondade para conosco. Sabe onde está escrito isso? Pode abrir sua Bíblia. 1 João capítulo 4, verso 10. Está escrito. Não estou inventando nada, não é nada da minha cabeça. Nós vivemos sobre os cuidados constantes de Deus. Por isso nós não devemos ter motivo para desesperança. Ainda que tudo à nossa volta se feche e as coisas estejam absolutamente conturbadas, rabiscadas, redesenhadas e definidas de uma forma completamente sem sentido e destoante, o nosso Deus continua trazendo esperança ao nosso coração. É o que as Escrituras nos ensinam a partir desses versos de 5 até o verso de número 9. Compassivo, justo, misericordioso é o Senhor. Ele vela pelos simples. Simples aqui não é incauto, idiota, tolo, imbecil. Por quê? Porque esta palavra era usada de forma pejorativa naquela época. Simples aqui são aqueles que vivem na dependência de Deus, que são como as criancinhas, que precisam e que dependem de Deus no cuidado da vida delas. Nós é que somos os simples, a quem Deus cuida. Ele cuida dos simples, Ele vela por eles, Ele olha pelos simples. Achava-me prostrado. É maravilhoso esse texto aqui. Pena que não podemos tantas coisas em cima dele aqui, porque o tempo seria muito pouco para isso. Mas isso me faz lembrar da história de uma menina que eu li agora recentemente, uma muçulmana, que na cultura dela ela foi convertida ao Evangelho. E ela queria estudar, eu acho que no Master College, um colégio lá nos Estados Unidos. O pai dela era muçulmano e a família dela toda muçulmana. Mas o pai dela disse: eu vou ajudar você a ir para os Estados Unidos e você vai estudar lá. E ela foi estudar nos Estados Unidos. E ela terminou os estudos nos Estados Unidos e voltou para a terra dele, para a terra dela. E o dia que ela chegou em casa, o tio dela recebeu na casa dela e disse: você é uma cristã evangélica? Ela disse: sou. Ele pegou uma cadeira e deu nas costas dela, quebrou a cadeira nas costas dela, porque ela era uma cristã. E aí então ele desmontou a cadeira todinha, pegou um dos pés da cadeira e começou a bater naquela menina, com ódio, com furor. E de repente o pai dela escutou os gritos, abriu a porta, entrou e tirou o tio, que estava quase matando a menina. O pai dela chamou e disse: olha, volte para os Estados Unidos, minha filha. Se você continuar aqui, eles vão matar você. Aqui não, você não pode continuar. E ela foi para os Estados Unidos. Quando ela chegou lá,
conversando com um pastor e disse para ele assim, o pastor falou para ela assim: qual foi a coisa mais difícil que você percebeu em tudo isso, da parte do seu tio e da agressão que ele fez com você? Ele disse: olha, eu vi que o meu tio, ele acredita numa religião de morte. E a minha religião, é a religião de um Salvador, porque eu estou disposta a morrer, se for necessário. O tio dela tinha um ódio no coração para matá-la. Ela, sem ódio do tio, tinha disposição de morrer pelo Salvador, por Cristo, o nosso Redentor. Nós só podemos amar a Deus se Deus nos amar primeiro. E a dimensão do amor de Deus só vai ser um foco objetivo no nosso coração se nós conhecermos coisas da graça e da grandeza deste Deus tão bendito, que opera e que realiza grandes coisas na nossa vida. Deus é quem cuida de nós. Nós estamos sob os cuidados constantes dele. Portanto, nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos nos afobar. Nós não precisamos de nos afligir frente aos momentos delicados e difíceis da vida. Nós temos um Salvador que, ou na vida ou na morte, está conosco. E que cuida absolutamente dos mínimos detalhes deste universo, neste mundo sublime e majestoso. Mas esse texto continua nos ensinando. E ele nos ensina, em terceiro lugar, que o meu amor por Deus, em tempos de dificuldade e de sofrimento, deve me levar a obedecê-lo e confiar nele, a despeito das adversidades. Verso 10 até o verso 14. Veja aí o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Verso 10 até o 14. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Agora, Deus barganha? Mas essas perguntas são boas, né? Porque ela responde no seu coração. O que você pode dar para Deus? Seu dízimo? Sua oferta? Seu dinheiro? Sua casa? Seus filhos? O que você pode dar para Deus que Ele não tem? Então essas perguntas são para nós, né? E o salmista sabia disso muito bem. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Portanto, em meio às tribulações e os sofrimentos, nós só podemos encontrar um coração grato a Deus quando este amor que nós temos por Deus me leva a obedecê-lo, a confiar nele. Os versos 10 até o 14, ele caminha exatamente nessa perspectiva pactual, na relação onde cumpre a mim e a você a fazer o que Deus determina, onde Deus nos chama a uma relação pactual, onde nós devemos cumprir a nossa parte do pacto, sendo obediente. É isto que vai circundar em todo esse texto. O apóstolo Paulo interpreta esse verso 10 exatamente no eu cria. E qual que é a citação? 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, onde ele está tratando da soberba dos coríntios. Sabia? Paulo interpreta isso aqui, escrevendo para a igreja de Coríntios, para mostrar que eles não poderiam ser soberbos. Onde o texto diz lá, eu cria ainda que estive sobremodo aflito. Está escrito. Existe uma exortação a partir desse texto que Paulo faz à igreja de Coríntios, e o propósito dele é que aqueles irmãos permanecessem fiéis e não se estruturassem na sua própria soberba e na sua arrogância. Portanto, quando o salmista escreve aqui, eu cria, ainda que estive sobremodo aflito, o apóstolo Paulo usa esse texto para combater qualquer possibilidade de prepotência, de soberba e de arrogância que pudesse surgir no coração dos homens da igreja de Corinto, para que eles de forma alguma se deixassem levar por algum tipo de soberba e de orgulho. Eu creio em Deus. Ainda que as aflições estejam aí, eu não olharei para as mãos dos homens e esperarei nas promessas dele. É isso que o apóstolo está combatendo lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 13.
interpretando exatamente a partir desse verso aqui. Qual era o objetivo de Paulo? Confrontar a autossuficiência humana e mostrar que nos momentos das adversidades, das lutas, nós precisamos confiar e obedecer a Deus. E a obediência a Deus é uma demonstração óbvia do quanto Deus significa para a minha vida e o quanto eu o amo genuinamente em meio às lutas que eu enfrento, em meio às aflições, às ansiedades, às tribulações. Não são os homens que dão respostas para as nossas mais difíceis circunstâncias. Não é neles que está a nossa autonomia e a nossa segurança. Não é neles que nós devemos colocar a nossa alma. Ao contrário, em meio ao desespero, aos momentos aflitivos, nós precisamos seguir confiando no Senhor. Paulo usa isso aqui para confrontar a soberba de pessoas da igreja de Coríntios que se achavam-se autossuficientes, sábios e capazes o bastante para confrontar, inclusive, o apóstolo. Ao invés de orgulho e de soberba, esse texto nos mostra que nós precisamos ser gratos ao nosso Deus e fiéis a Ele. Nada é capaz de nos socorrer no sofrimento, nada, exceto o nosso Deus. E por conta disso, nos momentos difíceis de aflição, nós precisamos ser obedientes a Deus. E como é que o Davi, o grande rei, faz isto aqui? Ele explica. E ele explica de uma forma absolutamente clara. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E a melhor coisa que ele disse foi essa. Porque quando ele disse que todo homem era mentiroso, a ideia exatamente do versículo aqui é dizer assim, olha, eu não tenho ninguém em que eu possa confiar, exceto em Deus. Exceto nele. Ele não está descredibilizando a humanidade do ponto de vista de achar que nenhum homem valia nada. Nenhum homem prestava. Ao contrário, ele está simplesmente mostrando que dentro de uma situação de extrema tribulação, de aflição e de angústia, homem algum podia fazer alguma coisa que fosse para socorrê-lo, para ajudá-lo. Na perturbação dele, ele diz, todo homem é mentiroso. Na minha perturbação, na verdade, eu não pude confiar nos homens, porque eles não tinham resposta para os meus dramas mais profundos, para as minhas chagas mais dilacerantes, para a angústia mais produtiva de depressão e de tristeza na minha alma. Os homens não podiam fazer isso, nenhum deles. E aí então ele mostra a diferença de crer nos homens e em crer em Deus. Que direi ao Senhor por todos os seus benefícios? Porque eu não posso esperar benefícios dos homens. Eles dizem uma coisa e mudam de opinião. Eles fazem uma promessa e não cumprem, não é? Hoje nós estamos aqui, amanhã não. Mas o meu Deus eu posso. E é por isso que eu posso seguir confiantemente nele. Tomei o cálice da salvação. Sabe o que é tomar o cálice da salvação aqui? Era uma libação realizada pelos judeus em épocas de festa, onde eles celebravam a saída deles do Egito e a vitória que o Senhor havia dado para eles na Páscoa. Então eles faziam um tipo de sacrifício. Era um oferecimento de alegria por todos os benefícios que Deus havia feito por eles. Então quando ele diz isso aqui, ele diz, sabe o que eu posso fazer a Deus? Oferecer sacrifícios, oferecer a Ele ação de graças, dizer a Ele, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. É isso. Ao invés de orgulho e de soberba, nós precisamos ser gratos como eles foram. Ao invés de orgulho e de soberba, nós precisamos entender que Cristo é a nossa libação. Na verdade, não existem sacrifícios que nós façamos para Deus. Os sacrifícios feitos dos judeus no passado, celebrando a vitória e a saída da Páscoa, no cálice da salvação, era uma demonstração da gratidão que eles tinham a Deus por tantas coisas que Deus havia feito por eles. Agora nós devemos refletir isto na nossa intimidade com Deus, porque verdadeiramente o Cordeiro verdadeiro, o verdadeiro sacrifício de Deus é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, verso 29 e 30, que tira o pecado do mundo. É aquele que nos reergue, que nos ajuda, que nos sustenta em meio às lutas que nós enfrentamos na nossa vida. Está escrito.
ainda que aflição gere no nosso coração angústia e medo, quando nós temos a nossa confiança de que o Cordeiro que foi oferecido no meu lugar é aquele em quem eu posso em todo o tempo contar, então eu não estou sozinho para os enfrentamentos dessa vida. Eu não preciso me desesperar com as coisas que acontecem nela, porque eu tenho a meu favor aquele que é o Senhor do tempo e da história. Por isso, nós devemos devotar ao nosso Deus a nossa vida e o nosso coração. O verso 14 e o verso 13. E ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Aquele que ama a Deus, ele precisa mostrar isso em confiança e em obediência. E a obediência cabe a nós em todos os momentos da nossa vida, ainda que sejam momentos de dificuldade, de angústia e de tristeza. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. Calvino casou-se com uma mulher que se chamava Idelette de Boer. Por que de Boer? Na verdade era Idelette van Boer. Ok? Idelette van Boer. Porque ela era uma holandesa. Então quando ela foi para a França, ao invés de Van Boer, trocou-se para de Boer, que significava a origem dela, da onde ela veio. Casou-se com ela depois de ter recebido alguns agenciadores de namoro. Calvino foi grande amigo de Guilherme Faro e queria arrumar uma mulher para ele, mas não deu certo. Pierre Viret queria arrumar uma mulher para Calvino, não deu certo. Antonier, que era irmão de Calvino, queria arrumar uma mulher para Calvino, não deu certo. Até que um dia ele se engraçou lá com uma viúva, chamada Idelette de Boer, e casou-se com ela. Foi embora para Estrasburgo, foi embora para Genebra, e ali, quando ele chegou em 41, 42 ela ficou grávida. 42 ela ficou grávida, perdeu um filho. Depois ela ficou grávida, perdeu de novo. Depois ela ficou grávida, perdeu de novo. 3 filhos recém-nascidos, Calvino enterrou. É por isso que eu digo, talvez vocês não saibam disso. 3 filhos. 1542 até 1549, foram 3 filhos enterrados. O que isso tem a ver? Que um dia ela respondeu a Pierre Viret, que era um grande amigo da família, quando escreveu uma carta para consolá-la, porque ela estava extremamente angustiada em ter que enterrar o 3º filho. 3 filhos. A resposta dela foi essa: o Senhor efetivamente infligiu uma ferida grave e amarga na morte do nosso filho recém-nascido, mas Ele próprio é um pai e sabe melhor do que eu o que é bom para os seus filhos. Obediência, submissão, sujeição, entendimento da grandeza do que é, seguir em amor por Deus, em obediência e em confiança, mesmo tendo que ter enterrado 3 filhos. Em último lugar, esse texto nos ensina que meu amor por Deus me leva a ser grato a Deus por seu amparo na minha vida e na minha morte. Verso 15 até o verso 19. Diz assim as Escrituras Sagradas: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graça. Invocarei o teu nome, cumprirei os meus votos na presença do Senhor diante de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Deus sabia da magnitude dos inimigos de Davi, assim como Davi também sabia do como eles eram capazes e fortes para destruí-los. Mas Davi também sabia que somente Deus era capaz de livrá-lo de qualquer circunstância negativa que fosse, inclusive da morte. Quando o texto diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos, a ideia não é dizer que Deus gosta quando a gente morra,
como muitas vezes eu já vi gente falar. Não é isso. A ideia do texto é: preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a morte aos olhos do Senhor, é a morte dos seus servos, é que os seus servos, eles estão seguros na vida e na morte com o Senhor. É a segurança que só o Senhor dá. O sentimento de morte é uma coisa que aterroriza o coração dos homens. O medo da morte, principalmente quando ela é totalmente possível, gera calafrios da alma humana. É algo que amedronta, é algo que causa ansiedade, é algo que causa assombro. O indivíduo pode estar com tantos anos quanto forem, mas se ele puder viver mais um pouco, ele vive, ele quer, é bom. Nós temos pés, e Deus nos criou com pés, para que saibamos de onde nós somos, para onde nós viemos, qual é a estrutura da nossa vida, e o que tem significado para ela. Nós somos da terra, é bom viver aqui, e é por isso que nós vamos passar um tempo no reino da glória. Mas nós voltaremos para este reino aqui, porque é daqui que nós somos. Quando os nossos pés se levantarem, eles necessariamente terão que ser postos aqui novamente. Deus criou o homem desta forma. Portanto, a segurança para a vida e para a morte nós só temos no nosso Deus. A morte desespera, ela gera angústia, medo. As pessoas mais fortes perante a morte mostram a sua pequenez diante dos medos que elas têm, principalmente nos dias de hoje, com essa questão da contaminação. Principalmente, porque morte é uma coisa terrível. E alguns ainda dizem que querem desfrutar mais da vida. Eu não estou dizendo que está errado, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que a morte, ela é terrível realmente, e ela gera grandes constrangimentos no nosso coração. Nós não estamos seguros neste mundo e nesta vida. Então aqueles que não estão seguros, principalmente com relação à segurança que o próprio Deus dá, têm que temer a morte. E se viver de forma em que a morte não faz sentido para ele, e que se ele morrer ou se ele está vivo, tanto faz, é uma tentativa suicida nas suas próprias relações emocionais, para tentar se desvincular do terror e do medo que o próprio indivíduo tem da morte. Nós não precisamos temer a morte, porque nós temos um Deus que cuida de nós até na morte. Cristo é o Senhor da vida, e por ser o Senhor da vida, Ele não permite que a morte ela expresse esse sentimento de terror no coração dos seus servos. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz assim: o Senhor também me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino de glória. Nós temos segurança no nosso Cristo. Obviamente que Davi não tinha percepção de Cristo como nós temos hoje, mas quando ele fala que preciosa é a morte dos santos do Senhor aos olhos do Senhor, ele está dizendo: eu tenho segurança num Deus que, seja na vida ou seja na morte, cuida de mim. A expressão quebraste as minhas cadeias tem que trazer ao nosso coração a certeza de que nada e nem ninguém, além de Deus, é capaz de nos socorrer nos momentos dramáticos que nós enfrentamos. É por isso que ele diz o que ele diz aqui: quebraste as minhas cadeias. E ele flui num sentimento absoluto de grande gratidão e de louvor a Deus por todos os atos benéficos que Deus havia realizado no coração dele. Ele compreende isso e ele tem entendimento disso. E é exatamente o entendimento que ele tinha a respeito disso, e que nós devemos ter também, é que nos leva a ser gratos, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando as situações estão periclitantes. Eu sinto que essa pandemia fará com que a igreja tenha um certo esfriamento de forma geral. Mas ela também pode causar impactos absolutamente produtivos na vida de uma igreja, para que, compreendendo o seu papel, ela sirva de remédio de paz, que se locomova e que se mova com o evangelho da graça, de um Deus que na vida ou na morte nos dá segurança. É nisso que a igreja deve centrar o seu coração. Pode significar, de fato, em meio às dificuldades da vida,
circunstâncias extremamente arranhadas no caráter e na ideologia, vamos dizer desta forma, no viés de uma igreja, quando ela não é firmada na Escritura. Mas se por outro lado ela vier testemunhar a respeito de Cristo de forma impoluta, imponente, santa, diante deste mundo que está aí, cuja glória deve ser olhar para Cristo a despeito dos momentos e das situações difíceis, sem dúvida alguma, nós aprenderemos ao mesmo tempo viver com gratidão, impactando o coração das pessoas que estão conosco e que vivem neste mundo, para que eles entendam que somente sob a proteção e o cuidado de Deus, ainda que seja em meio às mais difíceis circunstâncias, ao choro, à lágrima de ter que enterrar aqueles que são seus entes queridos, ou os seus entes queridos, ainda assim encontrar no nosso Deus, na Escritura, no nosso Cristo, aquele que é o vitorioso sobre a morte, aquele que nos dá a vida eterna. E a vida eterna é essa. Se alguém perguntasse para você, antes de eu responder, o que é vida eterna? Você ia dizer o que, amiguinho? Irmãozinho, irmãzinha, irmãos que estão me vendo aqui e fora daqui. Ia tentar conceitualizar filosoficamente o significado de vida eterna. Eu vou falar uma coisa para você aqui, para você se lembrar, tá? Lembre de João capítulo 17, verso 1 e 2. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ponto. Isso é a vida eterna. A vida eterna é conhecimento, é intimidade com Cristo, ainda que seja em meio às tribulações e às lutas desta vida. Confissão de Guanabara, escrita em 1558. Teve um homem que se chamava Nicolas Durand Villegagnon. Escreveu uma carta para Calvino, para que Calvino mandasse missionários para cá. O primeiro culto protestante no Brasil aconteceu em 1557, se eu não me engano, 10 de junho, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Primeiro culto protestante. 50 anos só depois dos jesuítas ter chegado aqui. Só 50 anos. Villegagnon chamou esses missionários e eles vieram. Tentaram implantar um culto, um trabalho, imagine só, colonizado por uma constituição calvinista. Era outro Brasil. Te garanto que esse STF não estava aí. Mas isso é para depois, né? Isso é outra coisa. Mas vamos lá. Então, chegaram aqui, etc., tentaram catequizar, evangelizar, pregar o evangelho, não conseguiram. Um navio ia partir de volta para a França, no começo de 1558. Esses missionários iam embora. Antes deles irem embora, entraram no navio, estava lotado demais, 5 deles desceram. Sabe o que o cara que mandou uma carta para Calvino para trazê-los para cá, para que eles evangelizassem a nossa pátria, fez? Matou 3 deles, e 3 deles eram os nossos irmãos. Antes deles morrerem, eles escreveram a Confissão de Guanabara, que é tipo um credo, onde eles expressavam a fé deles em Jesus Cristo. E sabe como eles escreveram? Com tinta do pau-brasil. Lembram do pau-brasil? Eu estudava num colégio lá em São Paulo, chamado Júlio Ribeiro, que tinha uma árvore do pau-brasil. E o moleque é o cão, né? O moleque é o cão. Aí eu pegava alguma coisa, ia sempre lá naquela árvore, furava, e ela sai mesmo, né? A tinta vermelha. Eles escreveram a Confissão de Guanabara, sem uma Bíblia! Sem uma Bíblia! E há uma confissão hoje, para que você leia teses de mestrado e de doutorado que foram feitas em cima dela, onde aqueles nossos irmãos, Jean Bordeaux, Pierre Bourdon e Mathieu Vermeil, escreveram a Confissão de Guanabara. Sem uma Bíblia, sem um WhatsApp de Bíblia, sem absolutamente nada, conhecimento da mente e do coração. Homens simples que conheciam a palavra de Deus. Gratidão. Entendiam que mesmo diante da dificuldade maior, estavam firmados no nosso Deus. O que é que Deus ensina ao seu povo em tempos de dificuldades? Porque nós devemos seguir amando a Deus e sendo grato a Ele pelas grandes bondades que Ele tem derramado na nossa vida. Simplesmente porque neste salmo aqui nós vemos e percebemos todo o sofrimento que aconteceu com o nosso Cristo por amor a nós. De Ele ter entregado a sua vida por amor a nós.
Ele sabe o que é tribulação e tristeza. Ele sabe o que é agruras do inferno se acercarem na vida dele. Ele sabe o que é depender de Deus em meio a essas situações difíceis todas. Ele sabe o que é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O nosso Cristo sabe, Ele tem entendimento absoluto sobre isso. Ele sabe o que é amar a Deus de todas as coisas e sobre todas as coisas. E se nós quisermos, como igreja, sermos diferentes numa época de hoje, nós precisamos seguir nas pisadelas do nosso Cristo, entendendo a grandeza da sua obra de salvação, que dá a nós o arrependimento, o perdão, que gera no nosso coração a confissão de pecados, o arrependimento genuíno, a mudança de vida. Nós estamos unidos a Cristo, e unidos a Cristo nós recebemos da parte de Deus todos os benefícios da herança que os filhos adotivos recebem da parte de Deus. Nós temos a vida eterna, nós temos a justiça de Cristo que se torna nossa, nós temos o arrependimento genuíno, nós temos a adoção, a santificação, nós temos o prazer de poder viver em união, em comunhão com o nosso Cristo. Não permita com que as lutas roubem isso do seu coração. Não ache que você se encontra numa situação tão deprimente que não existe ninguém para te socorrer. O nosso Deus sentiu e passou por isso, e teve o socorro do seu Deus, para que ele naquele momento tão difícil experimentasse da sua grandeza, da sua graça e do seu amor, assim como nós temos sentido e experimentado da parte de Cristo. Se você não tem sido fiel, se você não tem se debruçado nas Escrituras, se você não tem lido a palavra, se você não tem tido uma vida de oração, se tudo para você é festa e é brincadeira, tudo para você é diversão e as preocupações são com o seu trabalho, com as coisas que você constrói, com as coisas que você tem, você precisa de se arrepender, porque você não ama a Deus a ponto de ser grato por Ele, mesmo nas dificuldades. Não ama. Mas saiba que se você amá-lo, mesmo nas dificuldades, você nunca estará sozinho. Ele sempre vai cuidar de você, na doença, na alegria, na tristeza, nos momentos mais difíceis. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele nos dê a graça de entender a grandeza do Evangelho de Jesus, para vivermos na confiança e na dependência dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, ajuda-nos a sermos gratos a Ti por tantas coisas, mas mais pela salvação em nosso Deus Jesus Cristo. Abençoe a nossa fé, renove a nossa esperança, dê ao nosso coração paz e graça, para que em meio aos momentos difíceis, nós consigamos a viver com confiança no Senhor. Abençoe os irmãos e irmãs aqui, e aqueles que aqui não se encontram, mas têm escutado da Tua palavra dentro das suas casas. Que o Teu Espírito os console, os anime, os renove, dê a eles, Senhor Deus, esperança, comunhão e vida contigo. Ajuda o Senhor a ter intimidade com o Senhor. Socorra-os nas tribulações, nas aflições, nas amarguras e nos medos. E dê a eles, Senhor Deus, um coração sempre grato e um coração que Te louva e que Te engrandece em todo o tempo. É o que nós Te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, rapidamente, essa semana nós teremos as nossas lives, como temos tido de costume, e hoje pela manhã eu pedi para orar pela vida do pai do nosso irmão Adriano, que está aqui, e ele tinha saído da UTI, mas ele teve que voltar para a UTI, situação do nosso querido Luiz, que é o pai do Adriano, uma situação difícil. Estejamos orando pela vida do seu Luiz, como nós temos feito esses dias. Orar pela vida do pai do Danilo, também é médico, Dr. Moisés Nadaf, está internado, entubado no hospital com Covid-19.
Estejamos orando pelos aqueles que são da nossa igreja e orando também para que Deus abençoe aqueles que estão em franca recuperação dentro da nossa igreja, para a glória de Deus. Todos aqueles que são da nossa igreja e que estão em suas casas, eles estão absolutamente se recuperando de uma forma muito veloz e muito intensa, graças ao nosso Deus que tem estado à frente de todas essas coisas. Ok? Ore pelo país, pela nação, ore pelo povo do Brasil, pelo nosso estado, aqui também pelo nosso município, para que Deus dê sabedoria àqueles que estão à frente da política do nosso povo, para que eles consigam, de certa forma, descobrir uma injeção, uma vacina, um remédio na cura definitiva dessa enfermidade. Que Deus nos ajude, ok? Tenham todos uma boa semana, Deus os abençoe.